Acho que tá gravando, então. Então, boa tarde a todos que vieram no horário. Obrigado pela pontualidade. Minha namorada tá rindo de mim aqui. Ela acha que é palhaçada, mas é um assunto sério. Bom, então, eu sou o Cassiano, eu preparei esses slides aqui no intuito de tentar ajudar os alunos a pegarem algumas dicas de desenvolvimento em C para ter um código limpo. Porque geralmente durante as aulas no desenvolvimento embarcado, a gente acaba atropelando alguns conceitos ou a gente vai muito no modo go horse e a gente acaba gerando códigos que são muitas vezes difíceis de entender ou apenas a gente entende e ou até mesmo a gente nem entende, né? A gente simplesmente faz funcionar e entrega e é isso. Então, essa apresentação é um pouquinho mais voltada para a gente tentar pensar um pouco mais no trabalho colaborativo e como desenvolver um código limpo e legível, né, para quem vai utilizar ele. Então, não focado só para nós mesmos, mas para os outros. Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente pensa em aplicações embarcadas, a gente vai pensar nas camadas, né? Vamos pensar nas camadas de abstração que envolve isso. E geralmente conceitualmente, a gente vai ter as três camadas ali principais a nível de aplicação, do firmware. A aplicação é aquela parte totalmente desmembrada do hardware que está executando o teu código. Já o firmware ali vai fazer o meio de campo. E hoje a gente tem aí o CubeDev, que é uma ferramenta que nos facilita muito o desenvolvimento, né, para embarcados, que ela nos dá as HAUs, né, o Hardware Abstraction Layer, que nos abstrai todas as placas lá, os cores que a gente tem para desenvolver. Então, a gente hoje não precisa mais se preocupar tanto com o core que a gente está rodando, porque a abstração ali da HAL permite e nos facilita isso. Mas durante as aulas, geralmente a gente utiliza, obviamente, o CubeDE, que é uma ferramenta robusta e fácil de prototipar, mas a gente talvez não se atenta muito a alguns detalhes que a ferramenta nos permite, ou a gente muitas vezes fica muito refém da ferramenta. Então aqui é um projeto que já está lá no GitHub, depois eu vou usar ele como exemplo, mas geralmente nas aulas a gente vai desenvolver algo e a gente vai focar simplesmente no main.c, sair desenvolvendo tudo ali dentro ali das tagzinhas, né, que o KubeDE te delimita ali do user code, e tu vai desenvolver em cima disso. Então a gente acaba atropelando ali as separações por camadas que nos facilitam o desmembramento do código. Então a gente acaba unificando tudo aqui e o código fica totalmente acoplado em si, a gente não tem nenhum desacoplamento. Então, esse desenvolvimento independente, mais focado na independência do hardware, nos facilita em alguns outros aspectos, né? Justamente porque a gente não fica refém de ter um código muito amarrado. Então, eu vou mostrar os exemplos ali depois. O código que eu vou utilizar, ele é básico, é um código de uma. Eu perguntei para uma pessoa se eu podia utilizar um código que ela desenvolveu. Ela autorizou, não vou falar o nome para, enfim, porque eu vou dar uma corrigida em cima do código da pessoa ali como exemplo. É um código que funciona, mas a gente consegue melhorar de diversas formas, tanto para desacoplar um pouco das camadas ali entre hardware e software, quanto para deixar ele mais legível. Então, isso é tudo, são algumas regrinhas são muito utilizadas, outras questões de estilo de codificação mesmo. Então, o que eu falar aqui, se alguém tiver alguma discordância ou não concordar com o que eu estiver falando, por favor. Mas o foco é justamente a gente ter uma legibilidade de código. Até essa figura está desatualizada, tem mais um barramento aqui de 1 bit que vai dizer se é leitura escrita. Mas basicamente o código é um microcontrolador
que está se comunicando com FPGA via um barramento microPC. Então é um barramento de 8 bits para comunicação dos dados, outro barramento de 8 bits para o endereçamento e um barramento de 1 bit. Deixa eu pegar o certo aqui, que vai nos dizer se é uma leitura escrita. E a gente vai ter... Opa, me perdi. A gente vai controlar tudo isso via um terminal. Então, basicamente, o microcontrolador ele vai fazer essa ponte de comunicação. Então, tá aqui o repositório lá, o Humberto já falou, né, na última aula, na última apresentação, 02, momento em C. E aqui está o projeto do CubeDE, que eu vou utilizar agora. Então aqui está a imagem mais atualizada. Então a gente tem mais um barramento ali para dizer se é leitura escrita. Então vamos lá. Eu vou fazer mais estilo hands-on, assim, para ir explicando o porquê de certas coisas, tá? Então, de novo, esse código está disponível lá, se vocês estão vendo bem aí. Tá? Beleza. Então, basicamente, deixa eu ver o tempo. Esse código ele funciona, tá? Mas foi desenvolvido, ele já utilizou alguns conceitos aqui de um pouquinho de abstração, porque o principal, uma vantagem que a gente acaba não utilizando durante as aulas é separar por diferentes arquivos para desacoplar, né? A gente fazer a modularização do nosso código, mas esse código aqui ele já faz isso, então isso é um ponto positivo. Ele tem a parte do controlador do bus ali de leitura e escrita do barramento, que depois a gente vai passar por isso, mas vamos direto ao código main. Então, se alguém entregasse esse código para vocês tivessem que ler ele, tentar entender o que esse código faz. Então, basicamente, para sistemas embarcados, a gente vai ter sempre o nosso loop principal, que vai fazer as rotinas. Então, esse cara está aqui e a gente vai, enfim, vai avaliando ele. Eu vou tentar, de uma maneira rápida, tentar avaliar com vocês quais são os estados desse código, tá? Então, inicialmente, aqui a gente já vai ver, ele já tem ali uma variável de controle ready igual a 1, então a execução desse código vai cair já de cara nesse estado aqui, se ele está pronto. Então, eu vou ir desenhando aqui uma máquina de estados para a gente ir acompanhando e depois desenvolver. Então, esse código ele vai basicamente enviar pela serial, perguntando para o usuário se ele quer realizar uma operação de leitura ou escrita no barramento e vai receber o W, né, ou o R de leitura ou escrita via o ART receive por interrupção. Então tá, beleza. Para a gente mudar o estado aqui, vai ser simplesmente essa leitura. Como ele registrou fez por interrupção, a gente tem a callback, né, que faz o recebimento por interrupção da UART. Se vocês não estiverem entendendo algo que eu estiver falando, por favor, me interrompam, tá? Mas, basicamente, a gente tem 3 modos de recepção pela UART, via modo síncrono, por interrupção ou por DMA. Nesse caso, a decisão aqui foi por interrupção. Então, por interrupção, a gente vai dizer quantos bytes a gente quer receber. E no momento que a gente recebeu essa quantia de bytes, vai gerar interrupção, que vai chamar callback da UART, que para este caso é a callback padrão aqui de RX Completion Callback, que ela está registrada aqui embaixo no código. Acho que tá... Ah, tá aqui, ó. Então, no momento que a pessoa lá retornou se ela quer ler ou escrever, ela vai setar essa flag para 1. Então, essa flag que vai nos alterar o estado aqui para entrar nesse estado. Então, a alteração desse estado ready para o estado da callback, a gente vai entrar nesse loop.
para daí verificar a opção do usuário. Então, a alternância dos estados aqui vai ser em torno do R ou do write. Então, basicamente, ele está só fazendo o eco aqui da resposta do usuário e vai fazer a avaliação se ele digitou R ou W, fez tanto por maiúsculo ou minúsculo, para definir para qual estado ele vai, se é o de leitura ou de escrita, que é via essas flags aqui. No próximo loop, então, baseado nessas flags, a gente vai ter essa alternância de estados, se foi setado ready ou se foi o write. Então, já de cara a gente vai ter esses outros dois estados. Acho que está meio confuso a minha explicação, mas vamos lá. Então, basicamente, aqui ele vai fazer a leitura escrita dos endereços. Aliás, pedir a leitura, ele vai solicitar qual endereço ele quer ler. E aí ele vai enviar o comando pro barramento, vai fazer a leitura do dado e vai mostrar para o usuário. Então ele vai voltar para o estado ready. Então, tanto o read e o write aqui eles vão acabar voltando para o estado ready e assim por diante. Desculpa se não ficou muito claro aqui a leitura do código, mas enfim, eu estou um pouco correndo por causa do tempo para a gente conseguir fazer o hands-on. Mas aqui de cara a gente percebe que a gente tem uma máquina de estados acontecendo, mas essa máquina de estados ela está um pouco obscura aqui. Então, como que a gente poderia tentar... O código basicamente faz isso, tá? Ele alterna entre leitura e escrita e volta para o estado inicial. Então, como que a gente poderia fazer uma máquina de estados mais clara, dado esses três estados básicos, né? Tem mais um estado de erro aqui, que a gente... Não vou achar aqui agora, mas enfim, aqui o estado de erro. Mas, enfim, basicamente são esses três estados. Então, eu vou ir desenvolvendo aqui para a gente tentar limpar um pouco isso e deixar mais claro, tá? Então, basicamente, para uma máquina de estados, a gente pode pensar, eu vou desenvolver aqui mesmo, estado início, a gente cria basicamente um enum que vai dizer cada um dos estados. Então, beleza, a gente tem o nosso enum criado, a gente permite 4 estados na nossa máquina de estados. E a gente vai fazer a declaração da nossa... Deixa eu fazer depois aqui. Do nosso estado inicial, que a gente vai iniciar a nossa máquina. E vamos... Como que a gente... Qual é o método mais prático de fazer máquinas de estados? A gente vai fazer via switch case, que eu acho que é algo bastante simples de entender. Sim, switch case é muito melhor que if. Cara, falar e escrever é muito mais difícil do que eu pensava. Oh, tu fez curso de datilografia também? Não, cara. Tá. Basicamente, a gente já definiu nossos estados base e a nossa máquina de estado vai sempre começar no estado inicial. No nosso estado inicial, a gente basicamente vai fazer pedir para o usuário, né, se ele quer fazer a leitura escrita. Deixa eu pegar meu código, minha colinha aqui para a gente não perder muito tempo daí. Basicamente, eu vou só puxar aqui enquanto isso. Uma coisa aqui que a gente pode pensar, que nem aqui a pessoa fez, ela está passando a string e daí ela está passando na mão
o tamanho dessa string, tá? Então isso é algo que eu particularmente eu preferiria que fosse tu criasse poderia criar um dicionário aqui de strings para tu para tu não depender tanto ali de fazer aquelas conversões na mão, né? Essas questões do cast aqui, você já deve ter percebido que no Cube ele é bem chatinho, tá? Mas quando a gente está declarando a string, ela pro padrão ela vai ser do tipo char ponteiro, mas as APIs da HAL ela pede o int 8 asterisco, né? Então a gente já faz tudo certinho ali para eles não nos encher o saco. Mas se tu só jogasse ali por dentro daquela variável, ele não dava. Se tu não fizesse o cast ali. Não, ele vai funcionar, mas ele vai. Outra coisa, bom que tu mencionou que eu me esqueci. Mas todos os warnings que a gente ignora, warnings são alertas, né? Então é sempre importante que a gente dê atenção a eles. Então, tudo bem tu não fazer o cast, mas tu vai estar gerando warnings, então é sempre bom evitar o warnings, então Ah, justamente para não entendi. ter Mas é problema. pra vir, ó, depois que compilar, vem tudo limpinho, né? É, Isso pra quem tem toque é uma delícia, né? isso. Então aqui, ó, a função eu já alterei aqui. Então basicamente eu vou ter a string criada via variável, tá? E aí eu só vou passar a strlen para eu não precisar estar me preocupando de estar toda hora se eu alterei um tamanho aqui, eu vou ter que alterar lá. Então isso a gente se desgarra disso, a gente faz com que o código resolva isso para nós. Outra coisa, utilizar números mágicos é outra coisa bem ruim, né? Então, aqui a pessoa ela já utilizou aqui em alguns momentos os defines para números mágicos, isso é bom. Então, vamos fazer um define ali de wart timeout para ser 500 também. Então, para a gente não precisar ficar mudando, porque em várias partes do código a gente vai repetir esse tipo de parâmetro, então a gente simplesmente consegue alterar em um único ponto. Então aqui a Boa, Por boa gente que já tu pensada. sabe. botou, por que tu botou entre aspas ali? Entre parênteses? Parênteses, era o que eu ia perguntar. Tá, existem casos que tu. Eu não vou lembrar um exemplo agora, mas existem casos que tu pode criar defines, sei lá, do tipo. Define O número é func negativo, eu x. sei que deve dar um rolo, né? Daí isso te garante que tu não vá. Na hora de expandir, por exemplo, tu pode criar um func x aqui do tipo a mais x, e aí na hora que tu for substituir ali, sei lá, tu passar um ponteiro, algo assim, daí vai cagar na expansão. Então, ele garante, tu colocando por parênteses, ele garante que ele vai primeiro expandir para depois utilizar na forma matemática ali. Isso é tipo Então, usar 5 no lugar do pi, né? 5 no lugar do pi. Pra Ah, garantir. eu não lembro um problema prático agora, mas isso é bem Não, mas eu comum. já vi isso aí. Minha É, dúvida sempre no define é se isso daí, se o define ele tem tempo de compilação, né? Na hora que o compilador isso, passa, que ele isso, faz essa isso, operação toda, né? isso, Mas isso. eu já fiquei nessa dúvida se ele é em tempo de compilação mesmo ou não, né? Sim, é o pré-processador. Ele vai, primeiro passo pré-processador, ele vai fazer aquelas expansões, depois compilador. Então são mais de uma etapa ali acontecendo. Tá, então aqui a pessoa, ela fez por interrupção, tá? Mas o ideal eu sugeriria via DMA, mas eu não vou entrar nisso agora. Então eu faria via modo síncrono mesmo, que é simplesmente o receive, aonde a gente aqui eu vou renomear algumas coisas para não me perder aqui, tá? Eu vou criar um, um send buffer de
sei lá, tamanho 3. Aqui eu já vou inicializar ele em 0, tá? Para não precisar ficar me preocupando com isso. Ah, não, aqui é um receive. Eu vou utilizar a nomenclatura em inglês. Então, o nosso... A gente esquece aqui um pouco a interrupção. Na verdade, aqui tem outra coisa. A gente está perguntando para o usuário se ele quer leitura escrita. Então, a resposta vai ser só 1 byte. Então, no momento que a gente receber 1 byte, a gente segue o código. Aí, aqui vem um caso que o Humberto até perguntou lá outra vez, a gente comentou no grupo. No momento que a gente receber esse cara aqui, a gente vai ter do tipo, se o cara receive buff, que nem o código original aqui, a pessoa fez por ifs, elses, etc. Mas a gente poderia fazer por um switch case aqui também, tá? Um switch receive buff. O Wagner tá aqui agora assistindo isso, eu acho que ele não tá gostando nada. Só que eu acho Ah, que é? você escreveu o switch errado também. Ah, é, Pode né? ser por isso. Então, isso também nos facilita a legibilidade. Então, no momento que, se alguém está falando aí no chat, eu não estou lendo, tá? Do Não, é tipo, só o Wagner tendo reação ao teu switch aí. ah, é? Então, o estado, no momento que eu recebi o R, eu vou alterar o estado right. Então, beleza, o nosso estado início, ele simplesmente vai definir para qual outro estado a gente vai. Se a gente vai para leitura ou escrita. Então, na próxima iteração do loop aqui, a gente vai alternar entre aqueles outros dois estados. Acho que aqui ficou claro. Agora vamos... Então, a gente já eliminou esse cara aqui. Aqui a pessoa só está fazendo o eco, né, do comando, então não vamos se preocupar com isso agora, mas o eco basicamente é aquilo que o terminal enviou para o microcontrolador, eu retorno a mesma coisa para no terminal a pessoa conseguir enxergar o que está sendo feito. Então, essa parte que a gente acabou fazendo, mas a gente ainda não tratou o caso de erro. Então, como que a gente conseguiria fazer isso aqui no nosso switch case? A gente simplesmente pode botar o case default, o default aqui, que vá para o nosso state estado error. E aí aqui, sei lá, gente, como é um embarcado, a gente pode travar o loop ali, deu. Deixa eu botar entre chaves para ninguém me xingar aqui. Então a gente já eliminou essa parte e a gente já eliminou a necessidade da callback aqui. E essa aqui também. Vamos ver o que mais. Agora o estado leitura, tá? A leitura, a pessoa vai pedir então o endereço, e vai... De novo, aqui uma string, eu vou fazer ela de um modo mais estático aqui. Essa apresentação tá chata, né, Humberto? Eu tô adorando. Então aqui de novo, a pessoa setou na mão ali, então a gente, se alterar o tamanho da string, a gente pode acabar se perdendo aqui e vai causar problema. Então a gente vai utilizar o strlen passando a string, então isso aqui garante para nós que está passando o tamanho certo. E aqui tem um número mágico também, a gente já fez o define aqui em cima. Então tá, vamos utilizar isso. E aqui é o receive, a gente já tem ele definido aqui. E então vamos utilizar ele aqui. Só que tem um detalhe, como aqui o receive a gente já recebeu algo,
é sempre bom que a gente limpe ele, né? Depois que a gente tratou. Então, até a pessoa que fez, ela limpou alguns buffers via loop, mas vamos utilizar um jeito mais prático aqui, que é via memset. Uma dica, eu não sei se vocês utilizam Linux, tá? Mas essas funções da STD, essas funções, elas são funções padrão, tá? Então, e no Linux a gente consegue pegar a documentação delas via man, se a gente digitar no terminal, e memset, e ela vai dar toda a explicação aqui da função. Então, ela é do tipo, essa função, ela preenche os primeiros n bytes apontado por S com o valor em C. Então, a gente quer preencher o nosso receive buff com o valor em C. Eu quero setar tudo para 0. Qual o tamanho? O tamanho desse cara ali. Size of. A diferença do strlen para o size of é que o strlen ele vai tratar, ele só vai contar a string, tá? Se o meu buffer for do tamanho 1000, mas a string aqui só tem 30 caracteres, isso aqui vai me retornar 30, enquanto que esse size of vai me retornar o tamanho alocado em memória desse cara, então vai retornar os 1000. Então por isso que a gente está garantindo que a gente limpa tudo. Pode ser um desperdício, a gente, pensando em barcadas, a gente ter que limpar 1000, sendo que só foi utilizado 30. Então, strlen aqui seria suficiente, mas isso fica a critério de vocês. Como esse buffer é pequeno, eu não vou me preocupar com isso. Eu Então, ia perguntar se botar um /0 só na primeira ali já não seria suficiente para tu limpar a tua string. sim, seria. Mas é que também, vamos supor que o receive buffer ele recebeu A, B, C, D, tá? Aí tu meteu o /0 ali, e aí tu vai reutilizar ele, daí vamos supor que só recebeu 2 bytes. Aí tu vai pegar lixo junto aqui. Aí tua string vai Entendi. ser tudo isso. Então é bom tu garantir que tu limpou ali. Tá? Então eu tô aqui de novo. A gente só vai. A gente está pedindo qual endereço a gente quer ler. Ele é só 1 byte, então eu só vou esperar por 1 byte aqui no meu art. Vou colocar um timeout aqui. Na real aqui era 5.000, né? Então eu vou fazer vezes 10 aqui, mas não é bonito isso, tá? Mas evitar números mágicos, mas não vou me prolongar muito. Então aqui a gente recebeu, a gente já fez essa parte, a gente recebeu qual endereço a gente quer ler. Aqui a pessoa só fez o eco, beleza? E aqui a pessoa está fazendo a conversão do que ela recebeu aqui. Isso aqui é uma string, ela converteu para inteiro, tá? E essa função aqui, se vocês, deixa eu ver se eu botei no slide, existem, não botei, mas acho que tá aqui. Existe esse site aqui, o 6cert, que ele é um site de padrões de codificação do tipo assim, se eu digitar aqui o Atoy, ele vai me dizer se esse cara ele é compliante ou não com as regras de... Geralmente esses azuis são as regras, tá? Ele vai te dizer se essa função é segura ou não. Esse Atoy, ela deve ser evitada em qualquer código, tanto seja de produção ou não, se tu tá trabalhando. E ele vai te dar um exemplo do compliante aqui, utilizar o strtol. Então, esse site é bem útil até para a gente evitar. Claro, isso aqui é bem mais rápido, prático, mas se a gente for se preocupar de fato em fazer um código mais seguro, evitar bugs e etc., a gente então começa a pensar nisso. Então, A Twito tem que chamar uma biblioteca meio pesadinha para poder carregar ele, né? Normalmente, pelo menos. eu acho que ele Eu é acho do. que é. Eu acho que ele é do stdlib também. Ah, é? Do stdlib. Então, Tá. acho que já está. Como eu já estou utilizando ali a strlen, etc., acho que já não. Mas ele só vai linkar com aquilo que tu usa mesmo, então não vai pesar muito. Mas vamos fazer certo aqui, então. Vamos criar mais o address aqui.
Então, de novo, como é que eu uso aquilo? strtool. Opa, mano, strtool. Eu tenho várias versões, a long long e a long. A gente só vai usar 8 bits, então eu vou usar a strtool aqui mesmo, onde eu passo o buffer, o end pointer aqui, eu não preciso passar nada, é a base que eu quero converter. Então, strtool, eu quero converter o que eu recebi, não vou preocupar com o terminador lá, base 10. E se a gente olhar no site aquele, ele vai te dar mais algumas dicas ali. Aí é um pouco exagerado se deu overflow ou não. No nosso caso, a gente não precisa se preocupar agora, mas é bom que vocês já saibam. E então a gente já fez ali o código compliance ali, né, com a regrinha. E depois a pessoa vai passar, vai enviar no barramento lá o endereço que foi recebido. Deixa eu ver aqui como é que ela definiu. Tá certo isso? Deixa eu voltar aqui. Ixi, por que a pessoa converteu ali? Não precisaria, na verdade, porque ela tá pedindo ela pediu... Ah, tá, sim. Tá, o que ela fez ali? A pessoa converteu de novo para Ela converteu para inteiro, mas ela passou como ponteiro. Acho que poderia ter sido direto ali pela variável, mas enfim, vamos seguir aqui. Então, para essa função, eu teria que passar o endereço aqui, porque ela pediu em ponteiro. E aqui ela está armazenando o que foi lido, vamos manter. E depois ela vai desconverter o que foi lido lá do bus, né? Então, o itoa. A função compliant para isso aqui seria um snprintf. Vamos lá, snprintf, que é basicamente, ele vai converter uma string de um tamanho específico para um formato específico. Então, como que a gente faz isso? A string que veio via... Aliás, para onde que eu quero salvar, né? A string que eu recebi. Vamos definir aqui o it8 address receive, eu vou fazer em 3 também. Opa, meu Deus, cara, é muito difícil falar e escrever. O tamanho size of do address receive, ou seja, o tamanho máximo que eu posso preencher vai ser o tamanho desse cara. Eu vou converter, essa função vai converter para uma string, tá? Então, o que eu quero converter? Eu quero converter um valor decimal que veio via esse cara ali. Ele vai converter para dentro dessa string. Então, isso aqui já posso tirar fora. E aí a pessoa pede o dado que ela quer ler. Cara, eu tô me estendendo demais. Deixa eu ir olhando minha cola aqui. Senão, se eu tiver que pensar em tudo. Tá, uma outra dica aqui. Uma coisa que a gente vai ver muito é que muita coisa se repete no código, tá? E geralmente uma regra de dedão é do tipo, se a gente repete muito código, significa que ele pode ser feito via uma função. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai sempre ter, ou seja, transmite aqui intercalado entre how, transmite e receive. Então, por exemplo, isso aqui a gente poderia fazer via função, tá? Eu vou fazer ela rapidinho aqui. Static void what envia recebe. Nome de função, seja o mais claro possível para não ter erro lá na hora que alguém for utilizar, pensando que
a gente vai dar para alguém esse código, fazer um jeito Pode mais... escrever esses nomes aí em alemão, os nomes de função? Ah, eu não sei escrever, cara. Eu vou copiar da minha cola aí. Então aqui, ó, eu fiz um art envia recebe. Então tá claro para quem for utilizar esse código que essa função ela envia e recebe, onde eu tenho os parâmetros do que eu quero enviar, o tamanho do que eu quero enviar, o que eu quero receber, o tamanho e o timeout. Então a gente simplesmente compactou aquele código repetido antes de eu enviar. Na real isso aqui tá errado, né? Eu tô limpando aquilo que eu quero enviar. Eu só tenho que limpar o que eu vou receber, né? Porque antes de eu receber ele tem que estar limpo. Então eu simplesmente fiz a função para cuidar disso para mim, para não ficar mais me repetindo o código. Então, por exemplo, aqui, se eu deixo eu colar aqui, ao invés de eu ter essa mundaréu de coisas, eu simplesmente posso chamar a função ali. Opa, me perdi. A função está lá em cima. Isso aqui. Ó, aqui eu estou fazendo justamente aquilo, envia, recebe. Então, ó, vamos chamar a nossa função que a gente acabou de criar lá. Que é isso aqui. Eu só tenho que ajustar aqui os nomes das coisas. Então, ó, já popamos duas linhas, o nosso código está mais... Eu vou dar uma quebra aqui para ficar difícil de ler. Já está mais fácil de ter manutenção, a gente simplesmente vai, se tiver problema, corrige aqui, não precisa corrigir em todos aqueles caras. Então a gente conseguiu compactar fazendo a quebra em uma função. Deixa eu ver aqui outra colinha. Tá, outra coisa, essa rotina aqui de leitura, depois que a gente pode, para deixar mais limpo ainda o nosso while aqui, vamos supor que a gente queira quebrar também em função, aí a gente fica menos poluído ainda, vamos dizer assim. Então, como faria isso? Sei lá, deixa eu ver, realiza leitura. E aí no meu write eu realiza escrita. Que aí fica bem mais limpa a minha máquina de estados. Eu não preciso me preocupar tanto em ter um código muito extenso aqui. Eu posso vir para declarar essas funções lá em cima. Eu vou copiar diretaço aqui. Então, basicamente, é aquilo que a pessoa já estava fazendo antes, tá? Só que numa maneira mais compacta. Isso aqui, ó, como eu falei antes, acabou que foi feito manualmente a limpeza dos buffers, mas eu poderia ter feito via o "-set", para setar tudo em zero do tamanho desse buffer. A mesma coisa para o outro cara ali. Então, compactando tudo para a função, ali eu fiz o envia recebe, que está chamando esse cara, fez a conversão, leu do barramento, fez a limpeza da resposta para poder preencher a conversão lá do que foi lido e transmitiu para o usuário. Então, basicamente é o mesmo código, mas agora condensado numa função para a nossa máquina de estados ficar mais limpa. Então, essa parte toda a gente elimina. O realiza escrita aqui, deixa eu copiar. Ele é basicamente muito parecido. Ele também vai se utilizar do envia recebe, porque é uma outra parte do código repetida, que ele vai enviar e receber uma informação via OART, faz a conversão, de novo utilizou aquela mesma função. Então aqui a gente evitou utilizar 4 vezes lá aquela combinação de envia e recebe,
em um único ponto. Então a parte aqui de write a gente acabou eliminando totalmente, aqui a parte de limpar os buffers também, e o how delay. Então a nossa máquina de estados agora ela ficou... isso aqui também é outra coisa que daria para quebrar em uma outra função, se o cara for muito chato, né, de ter os loops muito grandes. Mas, enfim, eu não vou fazer isso agora. E a nossa máquina de estados ficou mais legível, eu diria. Não sei se ficou dúvidas, mas basicamente a gente se utilizou do quê? De máquinas de estados, switch cases para deixar para realizar essas máquinas de estados, né, ao invés de utilizar os if-elses, porque senão até a própria manutenção do código ela fica um pouco mais difícil, né? Tanto se, sei lá, o nome da variável altera lá no if-else, eu tenho que alterar em cada if. E aqui não, aqui é simplesmente em um único ponto eu consigo recuperar tudo aquilo. O que mais? A questão de utilizar APIs padrões, né, da stdlib para a gente não precisar cair em pegadinhas que, sei lá, a gente utilizar loops ou coisas do tipo. A gente tem coisas prontas que fazem isso para nós. A outra questão é utilizar as funções compliance, né? Se a gente chamar aqui no 6cert, a gente vai ter buscando ali, se a gente pensar em algo, joga aqui na pesquisa, seja o Atoy ali, ele vai te dizer aqui, ó, detectar erros, daí ele vai te dizer que isso não é compliante, isso aqui está errado, tente utilizar o nosso método compliante, ele vai te explicar tudo. O que mais que tem aqui? Tá, isso aqui Mas foi... essa str-tool aí, ela tá na mesma biblioteca da coisa? Ou não? Onde é que ela tá? Sim, ela é da stdlib. Ah, é da stdlib também, tá. Isso. Até não sei se está incluído aqui. Isso é... Sim, ela tá. Isso é outra coisa, se a gente simplesmente ignorasse, a gente teria um warning ali, mas como eu falei antes, é bom a gente nunca deixar os warnings acontecer, quanto mais limpo, melhor, justamente para a gente não cair em possíveis pegadinhas, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso... Tem um artigo aqui que está linkado ali no repositório, que tem mais algumas coisas aqui que são úteis, do tipo, se algo nunca vai acontecer, por exemplo, aqui uma funçãozinha write to string, que recebe um ponteiro, e lá o cara assume que, se a gente assumir que nunca vamos receber um ponteiro nulo, se isso nunca vai acontecer, então mete um assert ali para a gente garantir isso, porque se acontecer, vai crashar e a gente vai saber aonde que deu o problema. A questão, aqui um outro exemplinho ali para ver se não dá overflow. Deixa eu ver o que seria mais útil. Ponto único de retorno ali, aqui vai ter a explicaçãozinha. Por exemplo, variáveis de tratamento de erro. A gente sempre, geralmente, o set dela de forma positiva vai ser feita sempre de uma única vez, né? O caso de sucesso, e durante a execução do código a gente vai sempre tentar setar ela para o caso de erro. Então, é justamente o contrário do que se eu ficasse tentando forçar o não erro. Então, aqui vai ter uma explicação mais clara, talvez eu não tenha explicado bem, mas é justamente variáveis de controle de erro, a gente sempre tentar setar para o erro, e não o caso contrário. Porque daí a gente pode cair em bugzinhos aí de esquecer de setar para não erro, e aí dá bastante problema. Questão de utilização de GoTos aqui, todo mundo tem pavor, mas é bem prático em alguns casos, aqui um exemplo disso. Eu também linkei aqui um repositório que eu tenho, se vocês quiserem ver, tem bastante coisa estranha aqui, mas deixa eu ver. Esse cara aqui é um códigozinho que eu achei bem bacana, foi feito, que tem a utilização de GoTos bem no caso inverso aqui. Bom, não vou achar agora, mas enfim.
Porque geralmente os GoTos eles nos mandam para a parte de baixo do código para fazer a limpa de tudo aquilo que foi feito na execução. Se deu algum erro, tem que ir desfazendo da maneira reversa. Por isso que é bom utilizar GoTos. Perigos de não se utilizar chaves, porque a gente pode cair em casos de, por exemplo, comentário de duas barrinhas. Se o cara for deletar ou alterar o comentário, supondo que esse cara suba para a próxima, para a linha de cima, então o nosso if vai estar sendo feito contra esse cara aqui, e não mais contra esse aqui. Então, se fosse utilizado chaves ou também comentários de estrelinha, aqueles tipos de comentário assim, né, estrelinha, a gente não cai naquele caso ali do tipo if 1, if 10, não sei o que, faz isso aqui, daí o cara, sei lá, de alguma forma fez isso aqui, vai comentar todo o resto e vai dar pau. Então ele vai ficar claro para ele que ele fez bobagem. Programação em única linha, o Humberto também comentou lá dos milagres dos operadores ternários, mas tem casos que ele pode ser muito chato se a pessoa se passar. Então, por exemplo, a gente consegue fazer muita coisa de uma única maneira, sei lá, os ternários ali, if state igual a receive buff, aí tu vai ver se ele é igual a R, se for vai ser estado read, se não, o cara vai fazer de novo aqui, vai cascateando, daí fica uma loucura, né? Então isso não faz, utiliza código limpo, fácil de ser fácil a leitura, para não ter problema aí durante a manutenção de código. Comentário óbvio, que é justamente esse caso aqui. Switch case cascateado, aqui eu não fiz, mas por ser um pouco óbvio, mas pode acontecer de que um caso tenha que cascatear no outro. Ó. Por exemplo, caso C, ele vai cascatear no default. Então, a pessoa aqui que estiver lendo esse código, ele vai pensar que a pessoa esqueceu de colocar o break, então ele vai dar o break e o caso C vai parar de executar essa chamada aqui, o que é errado. Então, para esses casos, tu pode, sei lá, comenta ali fall true, sei lá, para ficar explícito que tu realmente quer que isso aconteça. Senão a pessoa aqui vai ver, o cara esqueceu, meteu o break, aí ferrou com tudo. Documentação, não vou entrar nisso, mas porque a gente não tem mais muito tempo, já estourou. Eu acho que seria isso, não foi um pouquinho mais corrido do que eu imaginava, mas eu não sei se ficou dúvidas. Deixa eu ver a minha cola aqui. Ficou mais enrolado do que eu gostaria, na verdade. Ah, mas eu vou passar a visão bem ali do que é o... Principalmente por aquela história de decidir por usar o Swift Case para fazer as máquinas de estado, né? Que é, Sim, fazer máquina de estado com if realmente, não sei quem sim, tem coragem, né, de fazer isso. sim. E Mas é aqui, uma coisa que o cara acaba fazendo sempre, né? Se tu não, sim, na sim, corrida, tu mete um if ali, ou de repente tu começa pequeno, né? Tu começa com, eu só tenho dois estados, por exemplo. E aí tu, vou fazer com if, né? E de repente, sim, sim. agora aí vai crescendo aquele if, vai crescendo, quando tu vê, vira uma bola de neve, né? Eu acho que ele tinha uns 4 estados, ele falou, né? Né, nesse código era 4 estados. E a gente vai, se depois começa a crescer, se perde, e aí não tem volta, né? A gente ou refaz ou tenta entender o que fez. Então, com isso, a gente simplifica bastante. Mas eu acho que é isso. Se alguém tem bastante coisa aqui, eu sempre tento utilizar bastante regrinha nesse sentido. Então, qualquer coisa me pergunta. Acho que tá no mudo aí, ô Humberto. Ah, Achei é. que tu...
Eu falei umas quantas vezes enquanto tu tava falando aí, felizmente foi pro mudo, porque era só piada idiota, mas enfim. Mas, cara, valeu pelo compartilhamento aí das informações aí. Realmente é uma coisa que às vezes passa batido e o cara acaba não fazendo, né? Sim, Eu sim. acho que pra mim isso aí, o que o cara geralmente cai nisso daí é porque tu começa com um código pequeno e aí vai crescendo e aí tu não se preparou pra ele ficar grande depois e acaba caindo nesses problemas todos, né? Sim, sim. É, uma coisa, eu não sei. Claro, eu tentei evitar falar de ponteiros aqui, que eu acho que é outra coisa que o pessoal tem muito problema. E, enfim, isso é outra coisa que aqui daria para abranger, mas como o tempo é curto, eu não me preparei bem aí, mas acho que é Mas eu isso. acho que foi um exemplo bem bom. É um exemplo de uma ferramenta que a gente já usa na Unicinos, né? Que é o Cube, né? Isso, E principalmente com as bibliotecas RAW aí, né? É uma coisa que a gente vê direto, né? Mas isso serve para tudo, né? No final, isso a RAW abstrai bastante coisa para os STM, mas tu vai ter a mesma coisa no Arduino, por exemplo. A gente não vê, por exemplo, no Arduino o que está acontecendo por baixo dos panos ali, né? Porque está tudo isso, abstraído nas bibliotecas loucas dele lá, né? Mas é a mesma coisa, é como se tu tivesse todos aqueles RAW delay lá, ou RAW não sei o que lá, é isso, todos aqueles nomes isso, lá do Arduino, se ele só não usa a terminação, ele usa uma função mais facinho. Mas a ideia não é se ater à ferramenta, né? Isso serve para qualquer coisa que tu vai desenvolver em cena. isso. E outra coisa, a gente acaba virando um pouco refém também dessa visão ali do Cube, né, do CI. Tentar abrir aqui. Que isso é bom, mas eu particularmente acho que às vezes atrapalha um pouco. Claro, ele facilita configurar pinos e tudo mais, mas ele também nos trava muito a forma com que o Cube gera tudo isso. Então, por exemplo, essa questão de modularização que eu falei, para utilizar direto no Cube, mais atrapalha do que ajuda. Então, mas se for desenvolver um projeto maior, daí talvez a gente pare mais de utilizar isso e tente fazer mais em camadas, né? Então, enfim, as ferramentas nos ajudam, mas tem seus riscos, né? Mas enfim, essa ferramenta eu acho sensacional, não tem muito que me queixar dela. Até para dar o start inicial no projeto, né? Às vezes, ou o Sim, start inicial para o cara mesmo, né? Para ver como é que ele declara tudo, né? Porque uma vez que tu tem tudo já isso, mais ou menos adiantado, aquelas funções de escrita e leitura meio que pode ir para um arquivo separado e aí tu só vai chamar elas, né? Não vai nem vai usar praticamente quase para tudo, né? Ou vai fazer as tuas para os isso, teus isso. controladores que tu mais usa, né? Porque daqui a pouco muda de controlador para controlador. Acho que não, né? Porque se tu usa o RAW tá resolvendo isso, né? Isso, ele resolve. O máximo é alteração de pino ali, alguma coisa, mas aí não se bate muito. Mas tá muito, rica, muito, muito, muito bom. Feito então, não vou me prolongar, desculpa se eu me enrolei um pouco, mas Não, isso falar e tá codificar show. ao mesmo tempo é mais difícil do que eu imaginei. Fica aí a dica para quem, né, se Nossa, tente, né, se tente nessas coisas, né. Bom, a semana que vem tem então a Carol, né, falando, a Carol não, a Márcia falando sobre a OpenCV. Beleza, pessoal? valeu, obrigado. Falou. Como é que para de gravar isso aqui, cara?